Somos todos filhos das estrelas. Em nossa juventude planetária, recebemos a contribuição de astronautas exilados, ou seja, de espíritos de outros orbes. A queda de braço entre as sombras e as forças da justiça talvez sintetize nossa própria história. Afinal, como disse um sábio, Deus é aquele que das trevas tira a luz. O tempo das profecias é chegado. É hora de implantar a política do reino, com desterro daquelas almas que não querem trabalhar por um mundo baseado na ética, no respeito e na fraternidade. Os espíritos milenares que se opõem à política divina do Cristo, do amai-vos uns aos outros, enfrentam neste exato momento o fim de seu tempo em nosso planeta. Confinados em dimensões de prisão, veem seu reino ser abatido dia após dia. É a derrocada das forças da maldade. É o sinal de que o juízo se aproxima. O mundo físico se ressente, agita-se, numa época de efervescências e fortes mudanças. Não é para menos. No plano espiritual, a ordem já foi dada e está em andamento a reurbanização da paisagem astral, que faz com que vales de dor e sofrimento cedam lugar a hospitais, escolas e postos de socorro. Quem quiser participar da nova humanidade que se constrói, vai ter de arregaçar as mangas e se envolver. De um lado e de outro da vida, não há como ficar impassível diante dos apelos de transformação. Os guardiões transmitem aos dragões e ao reino da maldade o ultimato de Miguel, príncipe dos exércitos celestes. Venha você também fazer parte desta jornada e saber como se desenrola nos bastidores do mundo. Você é chamado a colaborar. Eu sou o Robson Pinheiro. Robson Pinheiro é uma pessoa comum, um médium comum. Na verdade, é alguém que empresta suas mãos para que os autores verdadeiros do trabalho possam materializar no mundo a obra que eles planejaram, que eles idealizaram. E é lógico que ao longo dos anos, numa convivência pacífica e intensa com os imortais, nós vamos aprendendo muita coisa do pensamento deles, nós vamos reaprendendo e vamos também tendo que refundir muitos conceitos nossos que adquirimos ao longo da experiência humana comum. Hoje, muitas vezes, principalmente em relação a alguns espíritos, a Joseph Gleber, a Zartu, a Ângelo Inácio e Pai João de Aruanda, essencialmente esses 4 espíritos, tem hora que eu falo que a convivência com eles ao longo dos anos foi tão intensa e é tão diária que em algum momento eu não sei se eu estou incorporando esses espíritos ou se eles estão me incorporando, de tanto que o pensamento deles me envolve no dia a dia em uma sintonia mais fina. Cada dia mais que o trabalho cresce, essa sintonia tem se estreitado cada vez mais. E tem momentos que eu estou falando e eu falo assim, poxa vida, quem que está falando aqui? É o José através de mim ou eu através dele? Porque esse processo tende cada dia mais a ser um processo mais íntimo, mais aperfeiçoado e mais ostensivo no dia a dia. Mas isso não elimina o fator humano nosso,
que é o momento em que eu questiono o espírito, questiono o autor espiritual, o momento em que vem à tona as minhas crenças pessoais, que muitas vezes são contrárias àquilo que eles passam para mim, mas que os espíritos permitem ser questionados. E se não fosse assim, não trabalhariam comigo, porque tanto eu como médium, quanto a estrutura da editora Casa dos Espíritos, através do Leonardo principalmente, a gente há de questionar tudo. A gente pergunta, a gente insiste, quase que briga, você tem que trazer isso mais detalhado para a gente. Mais informações, porque a gente não pode publicar um livro se não temos um embasamento que seja por trás disso, para responder questionamentos e dúvidas futuras. Este é o médium Robson Pinheiro, profundamente questionador, contundente, incomoda, sou incomodado, mas este sou eu, Robson Pinheiro. O meu trabalho mediúnico começou de maneira ostensiva e intensiva em 1979, logo que eu saí da igreja evangélica. Mas a psicografia ela tomou uma certa projeção a partir de 85, quando pela primeira vez eu fui a Uberaba e conheci Chico Xavier. Mas eu nunca imaginei, por muitos e muitos anos, que eu iria fazer um trabalho de psicografia de livros. Para mim era só mensagens mesmo para orientar uma pessoa, uma mensagem para tirar a pessoa de uma situação emocional mais difícil ou espiritual, até que final de 95, início de 96, eu psicografei meu primeiro livro, Canção da Esperança, e que teve uma participação intensiva do Chico na confecção deste livro. A partir daí, já somam-se mais de 40 livros editados, escritos pelos espíritos. E uma coisa que é mais incrível, tem livros que eu vou ler após a psicografia ou após o lançamento do livro e eu me encontro assim um pouco chocado. Eu falo assim, esse livro não saiu das minhas mãos, impossível, isso não veio das minhas mãos. Isso ocorreu de maneira intensiva com 2 livros específicos, o livro Gestação da Terra, de Zartu, que nesse momento está esgotado, a editora vai fazer uma edição especial dele, mas principalmente com o livro A Marca da Besta. Assim que o livro saiu e eu fui ler o livro, eu comecei a chorar, falei, gente, não pode, esse livro não saiu das minhas mãos, é impossível, eu não tenho conhecimento para isso jamais. Aí eu lia, e aí eu chorava demais, eu falei, gente, eu não conheço isso, não tem condição de sair das minhas mãos. Aí o Ângelo Inácio falou assim, das suas mãos sim, mas da sua produção cerebral não. E isso aqui é fantástico na produção mediúnica, e devo isso muito, de uma maneira especial, a Ângelo Inácio e a José Kleber, que permite esses espíritos trabalharem. Então, já são mais de 40 livros, com 2 livros autorais, que eu gravei falando, e meu editor depois digitou, e os demais psicografados. Ao longo dos anos, os espíritos, depois de escrever principalmente a trilogia Reino das Sombras, eles fizeram propostas cada vez mais claras para a formação de grupos de apoio em diversos países do mundo. E aí surge a proposta do Colegiado de Guardiões da Humanidade, que hoje estamos como colegiadas presenciais, são 13 grupos na Europa e 2 grupos aqui no Brasil. E o colegiado pretende ser aquele braço, aquela mão direita dos espíritos, fazendo com que a gente possa instrumentalizar pessoas de bem, necessariamente não espíritas e nem médiuns, independente se a pessoa tenha ou não mediunidade, mas fazer um trabalho de aperfeiçoamento no campo do conhecimento de como trabalham os guardiões superiores, para que trabalham e como trabalham, e ao mesmo tempo instrumentalizar um maior número de pessoas possíveis, a fim de que possamos servir também de parceiros no momento de reurbanização do planeta, nesse momento de transição para um mundo melhor. Então, o Colegiado de Guardiões tem essa proposta de formação de livres pensadores e, ao mesmo tempo, de instrumentos capacitando pessoas no mundo inteiro para trabalhar intimamente ligados aos guardiões, principalmente
em trabalho de desdobramento na esfera extrafísica. O colegiado, ele tem a necessidade de se organizar no país, porque precisamos ter respaldo, né, até fiscal, e alguém respondendo legalmente por isso. Mas o objetivo do colegiado não é ser uma organização religiosa. Nós não somos uma ONG, não somos um centro espírita, não estamos vinculados a nenhum centro espírita, a nenhuma federação do mundo inteiro, qualquer que seja. Então, temos plena liberdade de ação. E também não somos uma organização sem fins lucrativos, filantrópica, no sentido de fazer caridade. Esse é o trabalho que a nossa Casa Espírita faz. Mas o colegiado, ele faz um trabalho de auxílio humanitário aos países do mundo, no momento em que esses países estão passando por crises sensíveis. Tanto que nós enviamos dinheiro para outros países também. O dinheiro que a gente arrecada, a gente envia para ajudar pessoas de outros colegiados em outros países, quando é necessário, e empregamos aqui também esse dinheiro para construção de instituições, principalmente da sede mundial do colegiado, que é na Clínica Holística Joseph Kleber, em Sabará, Minas Gerais. É a sede. E aí também os equipamentos que a gente compra para transmitir, os funcionários que a gente tem. Então, sob esse aspecto, o colegiado não é sem fins lucrativos, porque precisamos sim desses recursos para empregar na divulgação, para comprar equipamentos de gravação, para ter profissionais. Hoje temos seis profissionais diretamente envolvidos com a produção dos vídeos e a disseminação na internet, e não trabalhamos com voluntários, porque o trabalho com voluntário, infelizmente, ele não sai do papel. Então, nós optamos em não trabalhar com voluntários, trabalhamos com profissionais, porque aí podemos cobrar na medida certa e também valorizar o trabalho dessas pessoas. E aí, sim, com esses recursos que nós oferimos, dos cursos que damos, nós mantemos as instituições que realmente são filantrópicas. E essas instituições, sim, elas não podem cobrar por nada, mas o colegiado tem também essa função de manter essa estrutura dessas instituições. E, em termos de organização, eu, aqui no Brasil, e a minha amiga Irmina, lá na Bélgica, somos os responsáveis pela coordenação do Colegiado Mundial, hoje com 15 grupos presenciais, que são fechados, não entra mais ninguém neles, que já se fecharam em estudos, estão bem mais avante, e mais com o colegiado online, que a gente dissemina e está falando aqui dele também. Aí muita gente pode perguntar como surgiu o colegiado de guardiões, né? De uma maneira mais específica, a gente estava num período em 2011, 2010 para 2011, muito intenso, quando os espíritos precisaram da presença de vários médiuns no plano extrafísico através dos desdobramentos e recorreram a um grupo de médiuns umbandistas e espíritas, para que desdobrados pudessem auxiliá-los. Só que assim que esses médiuns desdobraram, começaram os dois grupos brigando entre si para ver quem que tinha mais razão. E durante 15 noites consecutivas, os espíritos Jamar e Vatabe tiveram que isolar esses médiuns para evitar que eles causassem maior estrago do que os estragos que estavam ocorrendo. Foi na época em que a Coreia do Norte estava ameaçando aquela região toda, começou aquelas ameaças de bomba nuclear na Coreia do Norte. Nesse momento, eu estava em Lisboa, na cidade do Porto, e quando encontrei com a minha amiga Irmina, desdobrado, e a gente já desdobra juntos há mais de 30 anos, e ela propôs a gente se encontrar porque o Jamar queria fazer uma proposta para nós. Eu estava indo para a cidade de Lisboa, e aí em Lisboa nos encontramos fisicamente, né, dentro do corpo pela primeira vez, e foi lá, dentro de uma padaria, na Rua do Alecrim, lá em Lisboa, em que a gente se reuniu, os 12 agentes que já trabalhávamos juntos, cada um de um país diferente, e aí sim, veio a proposta do Jamar estruturar o colegiado e fizemos mais 4 reuniões lá na Europa, e cada um ficou responsável de ir para o seu país e fundar um grupo para aperfeiçoamento das pessoas e instrumentalização das pessoas, a fim de cada um agir em seus países e juntos agirem no mundo inteiro, ajudando ou até viajando para outros países para lá
dar um auxílio através de desdobramento e um auxílio físico mesmo, num combate corpo a corpo, no sentido de que a gente conversa com governantes, com presidentes, com esposas de presidentes e viajamos mesmo para conversar com eles a respeito das implicações espirituais e energéticas das suas atitudes perante o seu povo, perante o seu país. Então, esse colegiado se estruturou e hoje está bem ativo e nós fazemos esse trabalho com maior intensidade. Não é um trabalho de vibração em que a gente senta e vibra, imagina, não. Isso pode ser feito, mas não é a tônica, não é essa a tônica. Nós vamos pessoalmente, agimos na sociedade sem tomar partido nenhum, mas agimos, o nosso partido é o Cristo. Meu nome é Edilza Lima, eu sou pernambucana e eu comecei a busca pelos meus conhecimentos, para aumentar a quantidade do meu conhecimento, e os livros de Robson acabaram me levando ao Colegiado de Guardiões. Foi quando eu descobri que eu estava me encontrando. Muita coisa que eu lia e algumas pessoas me diziam que era ficção científica. Não é. E eu fico muito feliz em saber que, além de não ser, eu posso ajudar de alguma forma. O Colegiado de Guardiões, ele é um marco, como todos os outros livros, desde o primeiro até onde eu estou lendo, e estudando sempre, buscando sempre esse conhecimento, eu consegui justamente o que eu estava procurando. Então, eu mudei como pessoa, mas também mudei a minha forma de entender todas as outras coisas que eu não tinha resposta. Então, as respostas aconteceram na minha vida e as pessoas percebem em mim essa diferença, né? O jeito da gente falar, da gente se portar, da gente se defender e defender todas as coisas, não só do nosso redor, mas também do universo. Eu já tinha essa visão sem ter a estrutura embasada do jeito que o colegiado está me dando, mas sim, mudou e mudou muitas coisas. As questões da diversidade, a questão da gente não ficar só na parte, né, perto da gente, dando assistência para as pessoas que estão perto da gente. Nós precisamos entender que somos todos um, estamos juntos, precisamos fazer alguma coisa e cada um precisa participar. E essa visão de mundo, ela hoje está muito mais abrangente. E é muito bom saber que a gente pode fazer alguma coisa diferente, alguma coisa real, uma coisa que a gente pode participar junto com outras pessoas que pensam da mesma forma e com o aprendizado do colegiado nós conseguimos ficar mais fortes principalmente para enfrentar os nossos problemas interiores. A gente pode ser o pior inimigo de nós mesmos. Isso, de forma consciente, é muito bom a gente conseguir entender que a gente consegue vencer nós mesmos. E as pessoas, sim, perceberam que muitas outras coisas eu fazia, eu tinha o jeito de fazer que hoje eu faço com algumas coisas com mais força e agora, sim, com muito mais segurança. É lógico que para uma organização de âmbito mundial, precisamos estar secundados por espíritos que têm capacidade de agir, conhecimento de agir e que possam também nos instrumentalizar nas ações que são necessárias em várias partes do mundo. E para isso nós contamos então com o Colegiado Invisível, composto por Jamar, por Anton, Vatab, Kiev e por toda a equipe de especialistas e oficiais, digamos assim, que são os espíritos mais especializados na condução do processo de reurbanização extrafísica da Terra e no processo de transmigração de almas do planeta Terra para outro. E esses guardiões são secundários, são auxiliados por seres de outros planetas, de outras constelações que vêm aqui na Terra, para auxiliá-los no processo de transmigração. Então estamos muito bem amparados por esses espíritos que são guardiões planetários, diferentes dos guardiões Exus que manifestam em centros espíritas ou em casas de Umbanda. Não são Exus, são guardiões superiores e, em geral, eles não trabalham em centros espíritas, não incorporam, mas eles trabalham conosco desdobrados e entram em contato conosco, dando as diretrizes do trabalho.
Sobretudo, todas as pessoas que estão no colegiado, além da sua proteção energética e espiritual natural, o Jamar, junto com o Vatabe, indicam 2 outros guardiões para estarem juntos com cada um que é filiado, que é o seu tutelado, a fim de aumentar a nossa resistência, a nossa imunidade energética e nos dar amparo nas tarefas que nós realizamos junto com essa equipe, que eles sim são um verdadeiro colegiado de guardiões no mundo invisível. Uma coisa é bom ficar bem claro quando a gente fala dos colegiados presenciais. No primeiro momento, a nossa ideia era só ter colegiados presenciais, grupos mesmo em que a gente, uma vez por mês, se reunia e nos reunimos até hoje. E cada um dos agentes, a gente se chama agentes, aqueles que estão a serviço dos guardiões, é um nome que a gente resolveu dar para não falar médium no sentido espírita, umbandista, não que não seja, muita gente não seja médium, só para diferenciar o trabalho do colegiado mesmo. É uma terminologia que nós adotamos. Então, cada agente voltaria para o seu país e juntos nós ministraríamos aulas. Então, aqui no Brasil, eu fiquei responsável de produzir as aulas e os temas com contexto de espiritualidade e mandar para esses colegiados. Agora, por que eles são fechados? Porque essa turma que está no colegiado presencial hoje já está há mais de 2 anos estudando juntos, então já estão com temas bem avante, não tem como você chegar e abrir esse colegiado presencial para entrar gente nova, porque você vai ficar com a defasagem de no mínimo 2 anos, 2 anos e meio de temas que você não conhece. E aí eu propus para a Hermínia, numa das viagens que eu fiz à Europa, que a gente pudesse abrir para fazer o colegiado online. E ela ponderou, e com acerto que ela ponderou, que falou comigo assim: Robson, se no colegiado presencial nós temos dificuldade de saber a natureza verdadeira das pessoas que participam neles, imagina no colegiado online que nós não temos contato com essas pessoas. E depois de muita discussão, a gente teve umas 3 ou 4 reuniões bem intensivas, mais de 6 horas de reunião cada, e aí chegamos à conclusão: vamos experimentar o colegiado online, com algumas ressalvas. E aí nós começamos a divulgar e tivemos uma surpresa muito agradável. É lógico que nós não entramos em contato direto nesse primeiro momento, mas já existe o projeto de agora, final deste ano, início do outro, realizarmos pelo menos 2 grandes encontros de colegiado em que as pessoas poderão estar juntas trocando experiências e aí nós começarmos a fazer uma série de exercícios em conjunto, de desdobramento, de auxílio, ensinando as pessoas presencialmente. Então chegou-se a essa conclusão que essa estrutura do colegiado online ela vai funcionar um pouco diferente da presencial, mas com todos os temas que o colegiado presencial tem. Agora, o que difere seria os exercícios que nós vamos passar depois de um ano de conhecimento, né, que compartilhado, passaremos os exercícios de desdobramento, de doação de ectoplasma e outros mais que a gente faz. E nos encontros presenciais, que serão 2, inicialmente pensamos em 2 no ano, nós pretendemos ensinar pessoalmente às pessoas como fazer isso. E também é o momento em que nós vamos nos conhecer fisicamente, né? Presencialmente. Bom, meu nome é Lucas de Almeida Vasconcelos, sou de Brasília e conhecer o Colegiado de Guardiões da Humanidade foi um marco na minha vida. Eu confesso a vocês que antes do colegiado eu era uma pessoa e depois do colegiado os meus comportamentos, os meus pensamentos, as minhas ideias mudaram bastante na minha família, nos meus relacionamentos e também na minha vida profissional. O Colegiado de Guardiões, ele vai muito além do que imaginamos. Nós fazemos estudos profundos de espiritualidade, de relacionamentos e principalmente de um comprometimento com a humanidade. Então, hoje eu me vejo com um ser que tem um propósito de vida, uma missão e um dever em casa, um dever no trabalho e também um dever, uma parceria com os espíritos nesse trabalho muito gratificante de nós estarmos passando por um processo de transformação mundial e assim juntos conseguirmos fazer um trabalho muito bom, de muita luta, de muito esforço, mas para isso nós precisamos de ter coragem para tomar ações
e fazer decisões boas para a nossa vida. Muito obrigado. É natural que muita gente pergunte assim, eu não sou médium, eu posso participar? Eu não sou vidente, eu não desdobro, eu posso participar? Eu gosto de lembrar sempre de um texto do Apocalipse, em que fala que foi convidado todas as pessoas de toda tribo, nação, língua e povo. Não diz o livro que foi convidado espírita, nem católico, nem evangélico, nem médium, nem animista, nem paranormal. Então, o colegiado é para todas as pessoas de boa vontade. E durante o colegiado, nós vamos ensinar como ser útil, mesmo se você não desdobra, embora a gente vai dar técnicas de desdobramento, eu vou ensinar com detalhes isso mais para frente no colegiado, mas mesmo sem desdobrar, tem como se você ser um agente da justiça divina, um agente dos guardiões, como você, sendo médium, também pode auxiliar, mas, sobretudo, uma forma de você se despir daquelas crenças que vêm atrapalhando, eu estou falando de crenças, não crenças religiosas, né? Mas de opiniões, conceitos, que atrapalhem um maior desempenho seu no caminho de espiritualidade. No colegiado, a gente pratica uma forma de espiritualidade independente e não de espiritismo ou de espiritualismo. Veja bem, espiritualidade independente. Portanto, a gente não é um centro espírita. E isso nos dá uma liberdade maior, tanto de falar temas que não se fala no centro espírita, que todos os temas nossos são exclusivos do colegiado mesmo, e falar abertamente isso, inclusive com participação dos espíritos, que ora incorporam para dar aulas e para participar com a gente também, além de outros fatores que eu vou abrindo para vocês ao longo do nosso trabalho, assim que você estiver participando ativamente. Muita gente pergunta a gente ainda se eu não sou médium, eu participo? Pode participar. Não tem problema, não tem necessidade de desenvolver mediunidade, ser vidente, paranormal, nada disso. E aí uma outra pessoa pergunta assim, mas eu corro algum risco? Corre muito risco, igual qualquer ser humano, ao atravessar uma avenida, fora da faixa de pedestre, qualquer risco, como corre um risco de adoecer, de pegar uma enfermidade e tudo, sobretudo, o que é mais importante, nós temos um apoio espiritual inegável. Um apoio espiritual que aumenta na medida do nosso envolvimento. E os guardiões, eles determinam que tenham 2 especialistas ao nosso lado para nos instrumentalizar. E a maior forma de instrumentalização contra qualquer situação adversa que qualquer ser humano enfrenta é o conhecimento que nós vamos compartilhar e que compartilhamos com as pessoas, e elas colocando em prática isso, naturalmente a resistência energética e espiritual é aumentada 100 vezes mais, né? Então, aí a pessoa pode perguntar, eu corro o risco de morrer? Sinto muito, se alguém não te falou, eu estou te falando, você vai morrer. No trabalho com os do colegiado ou fora dele. A morte, né, no sentido de que o corpo físico tomba e vai levar à sepultura, ela vai ocorrer. Muita gente não consegue nem morrer, fica vagando por aí. Mas olha, não ocorre nada com você diferente do que ocorre comigo e com os mais de 7 bilhões de seres humanos da humanidade. O que vai acontecer é um aumento de qualidade, de conhecimento e de resistência através do trabalho dos guardiões. Eles não passam a mão, não isentam a gente de problemas, de fadigas, de dissabores, de raivas, de intrigas e nem de brigas. Eles não te isentam de participar do seu país, você precisa participar. Muito pelo contrário, eles estimulam a você entrar na multidão, fazer parte das transformações sociais que ocorrem em cada país que você estiver. E, sobretudo, eles te dão apoio e te dão um respaldo energético para que você possa promover as transformações no seu meio, a começar de sua família. Mas você é um ser humano como qualquer outro. Você não vai ter isenção de problemas. O que você vai ter é um apoio e um aumento de resistência espiritual, energética e emocional em larga escala. Meu nome é Patrícia Lourdes Rodrigues de Souza. Eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. E eu estou aqui para dar o meu depoimento e convidar você que está assistindo a participar do Colegiado de Guardiões da Humanidade. O colegiado foi uma mudança de paradigma na minha vida. A Patrícia de antes e a Patrícia de agora são totalmente diferentes. A partir do momento que eu entrei em contato com esse conhecimento, com esse grupo do colegiado, com esse conhecimento, eu comecei o meu processo de cura.
o meu processo de autoconhecimento, o meu processo de reerguimento físico e espiritual. Uma mudança totalmente de vida, de rumos, de objetivos. E eu estou aqui para deixar o meu depoimento e convidar você para fazer parte desse grupo, para dar um novo ar à sua vida. Naturalmente, algumas pessoas podem ficar perguntando o que se espera de mim. Nesse primeiro momento em que a gente está divulgando o colegiado e que você pode fazer parte, né, filiando-se a ele, fazendo o curso de nivelamento e depois filiando ao colegiado, o que se espera é dedicação ao estudo em primeiro momento. Não adianta dar tarefa se você ainda não sabe como os guardiões agem, quais instrumentos de trabalho eles utilizam, como que os instrumentos da oposição, das trevas, né, combatem as obras do bem, quais armas que eles utilizam e como fazer frente a essas armas. Então, nós vamos mergulhar num estudo mais detalhado e profundo possível sobre os instrumentos de trabalho, os instrumentos de defesa e de ataques das trevas e do lado do bem, da luz. Uma vez com esse conhecimento, nós começamos então a fazer os treinamentos. E aí esse treinamento, o que espera de você é só mesmo você se colocar à disposição com vontade de acertar. Não se espera ninguém pronto, a gente vai aprontando, os espíritos vão aprontando aqueles que estão no caminho na medida em que caminham. Então não precisa ser perfeito, não precisa deixar seus vícios, não precisa deixar suas manias, não precisa deixar seus defeitos. Na medida que você vai participando, você mesmo chega à conclusão que algumas coisas não são condizentes mais, que algumas coisas não são convenientes para o trabalho para o qual você propõe. A gente não cobra a santidade de ninguém, porque nem encontramos em nós e nem nos espíritos que nos guiam. Somos todos humanos, então basta você ter boa vontade. Na caminhada, a gente se resolve e a gente aprende a melhorar aos poucos. Sim, meu nome é Evander Júnior, eu venho de Caldas Novas, Goiás. E o colegiado apareceu na minha vida numa forma de... como eu vinha lendo os livros do Robson, desde os primeiros livros, e quando chegou a oportunidade do colegiado, eu senti que era o momento de aplicar aquilo tudo que você estudou, que você vivenciou durante essas leituras e esses trabalhos, né, espirituais aí. E o colegiado vem abrir uma fronteira, uma nova fronteira, não só de pensamento, mas de trabalho espiritual. É uma oportunidade que nós temos aqui, agora, no momento presente, de mudar alguma coisa, né? Então, eu acho que não devemos perder essa oportunidade, devemos seguir aí em frente e venham com a gente, venham fazer parte aí do colegiado da humanidade, né? Os guardiões da humanidade. O colegiado pretende ser o grande campo de apoio, de amparo para as nações do planeta no momento de reurbanização do planeta Terra. Nós estamos em pleno momento de juízo e isso eu compartilho com vocês com muitíssimos detalhes nas primeiras aulas do colegiado. Vocês vão ver como nós estamos em pleno juízo no planeta Terra. O que é que nós pretendemos é ser essa mão, esse amparo fora do corpo, auxiliando os espíritos no processo de limpeza do umbral, com instrumentos, com pessoas capacitadas com conhecimento e experiência para auxiliar esse processo de limpeza e esse processo mesmo de transmigração, de relocamento dos espíritos que saem da Terra para outros mundos. Ao mesmo tempo, no corpo físico, espera-se que nós, os agentes da justiça divina, possamos agir em sintonia com os guardiões e parar com aquelas mesmices que nós temos adquirido nos últimos 2000 anos de religiosidade, de ficar só rezando dentro de casa por uma transformação utópica que nós não participamos dela. Nós temos que ser instrumentos, nós somos a levedura que vai dar qualidade à massa. Nós somos o sal da terra e não adianta você ter a massa lá e o sal fora dela. Nós temos que entrar na massa e promover transformações sociais para que façamos deste mundo um mundo cada vez melhor. Então nós queremos e sabemos que somos os braços dos guardiões, porque eles trabalham do outro lado, mas precisam de agentes, daqueles que correspondam ao investimento deles para promover essas transformações na terra. Mas não se enganem,
Os guardiões não esperam pessoas santas, beatificadas e pessoas com auréolas de luz na cabeça. Eles querem seres humanos, pecadores, praticantes, convictos e declarados. Gente santa não entra no colegiado. Gente doutrinariamente correta não entra no colegiado. Gente cheia de melindres e de mimimi não entra no colegiado. Precisamos de seres humanos, mas seres humanos que querem fazer diferente e fazer diferença. Meu nome é Edilene, sou de Porto Alegre e ingressei no colegiado online. E o colegiado online me proporcionou ampliar minha consciência, integrar com o mundo, expandir a minha consciência de ser um ser integral, né? Me aperfeiçoando e assim melhor, né? Fazer o que a gente tem de melhor aqui, que é servir, né? Servir onde a gente estiver. A gente pode servir o que a gente tem de melhor, e o colegiado ajudou isso aí. Me construir um ser melhor, um ser em construção. A gente vive sempre naquele mundinho, né, pessoal, mundinho íntimo, pessoal, e assim, realmente a gente se conectando, ampliando a consciência, né, além desse mundinho íntimo, pessoal, nossa responsabilidade junto à humanidade, né, que nós somos uma aldeia, né, e não só a nossa conexão com a humanidade, mas com todo o cosmos, né? É isso aí que me ajudou. E, finalmente, eu quero utilizar aqui um convite, né, reeditado, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Verdade fala: ó homens de boa vontade, nossos irmãos, vinde fazer parte desse grande concerto para ajudar a humanidade. E eu quero convidar e convocar você que está cansado de fazer a mesma coisa a vida inteira, que está cansado de alisar bancos de centros ou de igrejas. Você que chegou a um ponto em que sua vida espiritual não está satisfatória, mas que ao mesmo tempo quer dar um salto quântico em matéria de sua busca de espiritualidade e, sobretudo, na prática de uma espiritualidade independente, que não esteja vinculado, que não esteja engessado a nenhum movimento. Venha participar conosco, porque os guardiões precisam de você, precisam de suas mãos, precisam de suas atitudes, precisa que você saia do limbo espiritual que está e venha trabalhar com a certeza de que nós não estamos sozinhos e à nossa frente está o grande general chamado Jesus e Miguel, o príncipe dos exércitos celestes que coordena o trabalho dos guardiões no planeta Terra. Então eu venho te chamar para fazer a sua inscrição. Coloque o seu nome aqui, o seu e-mail e deixa aqui, você vai receber o convite meu pessoal no seu e-mail, mas agora eu já faço esse convite. Venha dar as mãos a nós, venha participar conosco, venha dar sua contribuição, porque o mundo precisa de gente igual a você e você é capaz. Não precisa você esperar ser beatificado, santificado ou resolver seus problemas. Venha do jeito que você está. Na caminhada nós damos as mãos a vocês e os guardiões também e nos resolvemos juntos, porque caminhando juntos nós temos condições de fazer muito mais do que estamos fazendo. Eis o meu convite a você e a esperança de que possamos caminhar juntos e que você traga essa certeza que eu trago no peito, esse fervor que eu trago no peito, de que vamos transformar esse planeta Terra num mundo melhor, a começar pelo nosso Brasil.